Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e faço as minhas leituras com base no tarô mitológico. E como funciona a dinâmica de leitura aqui no canal? Bom, em primeiro lugar, você deve se concentrar bem na sua pergunta. Depois, vai até a playlist dos vídeos do canal e escolha um deles. Assista ao vídeo escolhido e faça a interpretação de acordo com a sua pergunta. Tenho certeza que você receberá o conselho necessário para o seu momento. Por isso, não importa o dia em que este vídeo foi gravado ou quando você irá assisti-lo. Se você chegou até aqui, acredite, isto não foi por acaso, porque coincidências não existem. Olá, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos fazer o corte, o baralho devidamente já misturado, vamos fazer o corte e escolher 3 cartas. A primeira carta será relacionada à sua energia do presente momento, a segunda, um desafio a ser enfrentado, e a terceira, um conselho final. Então vamos ver qual que é o seu desafio. Olha só, o desafio veio, a sua energia do momento veio na figura do 3 de paus. O que eu consigo observar com esta carta? Você está passando por um momento no qual existe uma sensação de vitória muito fácil. Você está com algum projeto, alguma ideia que você colocou em prática e os ventos estão soprando muito a seu favor. Quando nós temos o naipe de paus, nós temos sempre que pensar nessas questões relacionadas a projetos, aquela ideia que você diz, uau, essa ideia realmente vai dar bons frutos, é uma ideia sensacional, que você está realmente envolvido com esse projeto, tá, gente? Então, se você tem alguma questão que você está querendo colocar em prática, eu posso dizer para você que os ventos, como eu disse, estão muito favoráveis. Existe uma certa facilidade nesse começo. Obviamente, é um número 3, é um início de jornada, né? Se nós pensarmos nas cartas numeradas, elas vão do asa a 10 e 3 ainda é algo que está muito no começo. E obviamente, né, este gás inicial é importantíssimo para a gente realmente botar a mão na massa e a luta, né? Então, realmente, gente, aproveite esta maré, e assim, é um projeto, é início, não significa que você não vai encontrar algum percalço no caminho. Obviamente, não é esse meu desejo, mas você tem que ter isso bem em mente, tá bom? Então, é uma energia extremamente positiva, você recebe ajuda de alguém, tá? É uma ajuda que vem fácil, mas o conselho que eu te digo é o seguinte, planeje, tá? Tem que ter planejamento para tudo sair de acordo com o que você está imaginando, tá, gente? Então, é uma jornada ainda a ser enfrentada. Contando um pouquinho a história dessa carta, o naipe de paus tem a ver com o mito do Jasão e os Argonautas. Então, este é o momento, de fato, que o Jasão dá início à sua jornada e ele fica com a impressão que todos os caminhos estão abertos e que tudo vai ser muito fácil, quanto na verdade não é. Tá? Mas aproveite essa energia inicial que é muito auspiciosa, não tenha medo dos desafios, porque é uma carta muito poderosa. Inclusive, gente, paus também tem a ver com as questões do espírito, com as questões da fé. Então, se você tem um projeto e você tem realmente fé em que ele vai dar certo, eu sempre digo que o universo conspira a nosso favor, tá, gente? O universo nunca conspira contra, ele conspira a favor. Quando a gente tem a impressão que está saindo algo errado, das duas, uma. Ou a gente não está realmente seguindo o caminho que tem que ser, ou o universo está falando, olha, tem que fazer um reajuste de projeto aí, um reajuste de caminho, tá bom? Então vamos ver, já que eu estou falando aqui de desafio durante uma jornada, vamos ver qual será o desafio a ser enfrentado. Olha só. Então, 5 de ouros é uma carta, claro, como todo naipe de ouros, é relacionada a questões materiais, não somente dinheiro, mas a saúde, o lugar onde você mora, tudo que é relacionado ao mundo tridimensional, né? O nosso mundo concreto, o nosso mundo palpável, tá? O 5 de copas, toda carta 5, gente, dentro do tarô, é um momento de ponto de virada, tá? E realmente é uma carta que indica uma certa dificuldade, tá?
Como aqui está relacionada a naipe de ouros e aqui a gente tem um projeto inicial, eu entendo aqui que o desafio para vocês será relacionado a alguma questão financeira de fato, tá, gente? Talvez algum empréstimo que você contava e não saiu, ou alguma promessa que alguém fez e não foi cumprida, porque se a gente pensar aqui na carta do Três de Paus, como eu falei para vocês, dentro do mito do Jazão, é o momento de vitória inicial, que o tio dele promete devolver o reino para Jazão, ao qual ele tem direito, mas mediante algumas tarefas que ele vai cumprir. O tio dele foi, digamos assim, um pouquinho de má fé, tá, gente? Porque ele sabia que era uma tarefa bem difícil e ele contava que o Jazão não sobreviveria, tá? Então, assim, gente, pode ser que alguém aqui tenha prometido alguma coisa para você, mas ao longo do caminho, talvez essa pessoa não é que ela não queira cumprir, mas pode ser que ela mesma tenha algum imprevisto que ela não vai poder te ajudar da forma como ela prometeu, ok? Mas assim, gente, 5 também digamos, durante uma travessia no mar, a gente tem que contar que às vezes pode ter um vento mais forte, pode ter um mar mais revolto, mas se a tua embarcação for forte o suficiente e você tiver habilidade para lidar com esta embarcação, você consegue, obviamente, pensar numa estratégia de saída. Então, eu digo para você, não fique impressionado com isso aqui, mas é um desafio que você vai ter que enfrentar, tá, gente? Então, não tem como fugir disso, tá? E, de novo, como eu falei, é 5, é meio de jornada. Então, do 5 até o 10, que seria para fechar as cartas numeradas do tarô, você tem uma trajetória. Então, tudo pode acontecer. Então, hoje um dia não tá bom, mas amanhã é outro dia, né? Você vai dormir, você vai acordar com uma outra ideia, uma outra pessoa surge no seu caminho, gente. Lembre-se que o paus está relacionado a questões de fé também, de você realmente acreditar naquilo que você pode realizar, tá bom? Então vamos ver qual é o conselho final. Ah, gente, não poderia ser melhor e eu fico muito feliz de ter saído esta carta do julgamento. Já o julgamento é uma carta de final de ciclo, né? Um arcano maior. Então eu sempre digo que os arcanos maiores eles têm uma energia que está muito acima das questões cotidianas, né? Nós temos aqui 2 cartas numeradas sempre têm a ver com o nosso cotidiano, com as questões do nosso dia a dia, né? Com as tarefas que nós temos que fazer. Mas o arcano maior não, gente. O arcano maior é uma energia que está acima de todos nós, né? E ela entrou no final aqui dessa tiragem que você escolheu. Dentro dos arcanos maiores, nós temos 22 cartas, do louco até o número 21, que é o mundo. A carta do julgamento é a carta 20, então você está mostrando aí que é um final de ciclo, é quando você tem os insights necessários, quando revelações são feitas, quando novas amizades entram na sua vida. Então, meus queridos, não se desesperem por esse desafio aqui que apareceu no meio do jogo, porque vocês têm 2 cartas muito boas, uma carta de fé, uma carta de início auspicioso e uma finalização que não poderia ser melhor. É de fechamento de ciclo, é de renovação, do plano das ideias, quando você tem aquele momento, ahá, era isso que eu tinha que fazer, entendeu? Então, gente, acalmem o coração de vocês, porque isto que vocês estão planejando, e aqui eu estou focando muito na questão de projetos, mas se você pensar numa vida afetiva, por exemplo, é também bastante auspiciosa, gente. Então, existe, pensando na vida afetiva, um começo bem interessante, e aí nós estamos nos referindo a questão dos projetos mesmo, né? Algo que está iniciando, talvez pensando no casamento, noivado, alguma coisa assim, talvez uma certa restrição material, mas no final tudo dá certo. Então, meus queridos, não se preocupem. Eu espero realmente do fundo do meu coração que esta tiragem tenha trazido o conselho que você precisa. Se você gostou dessa leitura, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? E eu te desejo do fundo do meu coração muita paz, muita luz e muito amor para você. E até o próximo vídeo.